Jovens, íamos falando então, né, sobre os óxidos, falamos aí por último sobre óxidos básicos e estamos agora aqui, né, falando de óxidos ácidos, né? Galera, eles são, de alguma maneira, né, são compostos formados ali com a metais de NOx alto, né? Então a gente vê aqui o enxofre, né, com NOx mais 6, o nitrogênio aqui, ó, desculpa, né, o enxofre com NOx mais 6, o nitrogênio aqui com NOx mais 5, né? Então são a metais com NOx alto. Deixa eu arrumar essa luz aqui, ela tá um pouco estranha. Eita, empurra não. Aí, agora vai melhorar bastante, ó, com certeza. Eita, danação, agora sim, olha só que diferença. Né? Então, eles são, pessoal, compostos formados aí pelo oxigênio e a metais com NOx alto. Né? Eles podem ser, de alguma maneira, também, pessoal, considerados como, né, resultado da desidratação total de um ácido de Arrhenius. Então, a gente tem aqui o ácido sulfúrico, né, desidratando de maneira geral, seria o quê? Retirando todas as possíveis moléculas de água dali. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o SO3 e ao N2O5. Ambos são óxidos ácidos, também tratados como anidridos, não é isso? São anidridos por quê? Porque eles são provenientes, resultados da desidratação total de um ácido de Arrhenius. Beleza? E a gente chama então aqui, ó, de trióxido de enxofre, né? 3 átomos de oxigênio e 1 de enxofre, trióxido de enxofre, e aqui pentóxido de dinitrogênio, pente, porque são 5 oxigênios, e de nitrogênio, porque são 2 nitrogênios. Então, a gente falou de óxido básico, falou de óxido ácido, agora a gente falar de óxidos anfóteros. Né? O que é uma substância com caráter anfótero, turminha? É que elas vão apresentar o quê? Um caráter ácido ou básico, a depender do meio em que ela estiver inserida. Né? Então, está escrito aqui, ó, que são formados por metais ou semimetais. Né? Quem são semimetais, pessoal? Os semimetais são aqueles elementos que estão aqui, ó, do lado direito da tabela periódica, né? Mais ou menos aqui, ó, nessa região da tabela periódica, né? A gente tem aqui os semimetais, não é isso? Então, eles formam aqui, né, óxidos anfóteros que vão apresentar um caráter ambíguo, né? Eventualmente como óxido ácido ou como óxido básico. Se o seu óxido anfótero estiver com meio, né, no meio de um ácido forte, ele vai se comportar como uma base e formar um sal e água. Agora, se seu óxido anfótero estiver em contato com uma base forte, né, aí ele forma um sal e água também. Ou seja, neste caso, ele se comporta como um ácido. Beleza? Então, os principais óxidos anfóteros são esses, né? O ZNO e o Al2O3. Beleza? Note que nós temos o Al2O3 se comportando, no primeiro caso, como base, né? Como óxido básico, porque reage com ácido. E no segundo caso, ele se comporta como um ácido, porque ele reage aqui com uma base. Da mesma maneira, o ZNO. Aqui ele age como um óxido básico, porque reage com ácido, e aqui ele reage como um óxido ácido, porque reage com uma base. O produto aí dessas reações, pessoal, são sais, não é isso? Sais e água, beleza? Sim, professor. E esses óxidos anfóteros, pessoal, eles estão nessa região aqui, ó, nessa diagonal da tabela periódica. Os elementos químicos que estão aqui nessa região são aqueles que facilmente formam os óxidos anfóteros. Beleza? Eles nem são os mais eletronegativos e nem os mais eletropositivos, né? Eles estão aqui, ó, nessa região, nessa diagonal. O alumínio, ele está nessa posição da tabela, e o zinco, né? E o zinco está aqui. Beleza? Só para te mostrar aí a posição dos elementos. Agora, pessoal, óxidos neutros. Ah, professor, se ele é neutro, ele não vai o quê? Se comportar nem como ácido e nem como base. Exatamente. E também por isso, pessoal, eles não vão reagir com ácidos, com base ou com água, né? Eles são chamados óxidos neutros porque são o quê? Eles não vão apresentar um caráter ácido ou básico e também não reagem com ácido, base ou água. Os principais são esses aqui, ó, o monóxido de nitrogênio, né?
aqui o monóxido de dinitrogênio e o monóxido de carbono. Né? Os entusiastas aí de alta velocidade e performance de carros vai conhecer muito bem, né, esse óxido nitroso aqui. O óxido nitroso ele é um dos componentes aí, né, dos nitros, né, substâncias que conferem aí uma altíssima potência, né, aos carros e aumentam a performance, não é mesmo, pessoal? E o monóxido de carbono, né? Tá falando aqui que o monóxido de carbono está presente na fumaça do cigarro e é uma substância altamente tóxica. Por quê, pessoal? Porque ele interage muito bem com a hemoglobina, né? Então, de alguma maneira, hemoglobina, né? Ficou meio ruim aqui a escrita, mas devido a essa forte interação, essa grande afinidade com a hemoglobina, uma vez que o monóxido de carbono ele interage, né? Ele vai ali para a hemoglobina, ele vai inutilizar aquela hemoglobina, né? Porque para depois ele ser retirado ali, né? Isso não vai acontecer, né? Por quê? Porque tem muita afinidade com aquela estrutura da hemoglobina. Beleza? Bom, pessoal, os óxidos duplos ou mistos, né, tem como principal característica ter o NOx fracionário, né? E eles podem ser interpretados como se eles fossem ali a união, né, de dois outros óxidos, igual está escrito aqui no texto, ó, como se fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento. Né? Então, o Fe3O4, você nota que o ferro, neste caso aqui, ele tem um NOx fracionário. Né? Ele tem um NOx fracionário. Por quê, professor? Eu vou te mostrar que o NOx do oxigênio nos óxidos é -2. O somatório das cargas é 0. Então, a gente vai ter aqui, ó, -2 vezes 4, -8. A gente não conhece o NOx do ferro, vou chamar de X. Como a gente tem 3 ferros, 3x. O somatório tem que dar 0. Então, 3x mais -8 é igual a 0. Então, quem que é o x? Passa o 8 para o outro lado, fica positivo, e o 3 passa dividindo. Né? Então, nesses casos, pessoal, o elemento ligado aqui ao metal, no caso, né, o elemento ligado ao oxigênio, ele vai ter um NOx fracionário. Beleza? Beleza. Então, veja aí que o Fe3O4 é como se ele fosse ali, constituído pela união do FeO com Fe2O3. Não é isso? Então, a gente chama esse composto aqui de tetróxido, porque são 4 oxigênios de triferro. Tetróxido de triferro. Beleza? Mais uma vez, tetróxido de triferro. Tá bom? Bom, então só para ilustrar, né? Tá aqui o Fe2O3, esse óxido misto tá aqui, ele é um ímã natural, né? A magnetita. E o que está acontecendo aqui, pessoal? Aqui a gente tem o quê? Né? A gente está pintando, né, professor? Exatamente. A gente está colocando ali o que se chama de fundo de pintura, né? A gente pinta ali a superfície metálica para depois colocar a tinta. Né? E esse fundo aqui ele é chamado de zarcão. Está escrito aqui, ó, uma tinta de fundo de cor alaranjada. O zarcão é aplicado em superfícies metálicas para proteger o metal do processo de oxidação. Beleza? Então, a utilização aí deste óxido misto. Bom, pessoal, e agora, né, vamos falar aqui dos peróxidos, né? Quem são os peróxidos? Eles também são compostos binários, né, que vão conter o oxigênio. O oxigênio vai ser o mais eletronegativo, porém, neste caso, o NOx dele vai ser -1, né? O NOx do oxigênio é -1. Só por que -1? Ora, galera, porque, por exemplo, nos óxidos, o oxigênio apresentava NOx -2. Alguém me chamou aqui. Mas por que é alaranjado? Leandro, eu não sei te contar. Eu lembro que eu passei por uma experiência em uma obra, que era uma estrutura metálica, né, quando eu estava trabalhando com engenharia. Galera, os arcão que eles utilizavam lá tinham dois, um que era um fundo cinza e um que era um fundo verde. Então, essa cor dos arcão, ele pode ter aí, né, diferentes tonalidades a depender da cor que você vai aplicar por cima para não dar muita diferença. Então, se, por exemplo, você vai pintar de uma cor vermelha, o zarcão alaranjado é interessante. Se você vai pintar de preto, o zarcão cinza vai ser mais interessante, porque vai ser uma cor que vai combinar ali. Tá bom?
mas eu acredito aí, né, pela experiência que eu já tive, que a gente tem Zarcão de diferentes cores. Nada, estamos aqui para explicar o que a gente sabe. Então, galera, os peróxidos eles vão ter essa característica, né? O oxigênio vai ter NOx -1, né? Vai ser um composto binário, e o oxigênio vai ser o elemento mais eletronegativo. Nós vamos ter os peróxidos iônicos e também os peróxidos moleculares, né? Os peróxidos iônicos, a gente vai ter o íon O2, 2-, né? E os compostos aí que são os peróxidos moleculares, a gente vai ter este grupo O, né? E essas duas valências aqui, beleza? Bom, então a gente tem aqui o peróxido de sódio. Por que peróxido de sódio? Porque a gente vai ter aqui, ó, o sódio ligado ao íon O2, 2-, né? Na+, com o íon, né? O ânion O2, 2-. A gente cruza as valências e aí teremos o que? O Na2O2. Beleza? Peróxido de sódio, né? Que o peróxido de cálcio também iônico, e o peróxido de hidrogênio, que vai ser o quê? Um peróxido molecular. Por quê? Ora, porque nesse caso a gente vai ter ligações aqui, ó, de hidrogênio com o ametal oxigênio, né? Essa ligação entre hidrogênio e um ametal, o caráter da ligação é covalente, então, composto molecular. Jovens, a gente pode encarar o seguinte, né, que os peróxidos iônicos, eles reagem com água produzindo uma base. O peróxido iônico reage com água formando uma base e peróxido de hidrogênio. Só que o peróxido de hidrogênio, ele se decompõe em água e gás oxigênio. Então, quando a gente tem essa reação aqui, ó, pessoal, olha só o que está sendo mostrado, né? O peróxido de sódio reagindo com água, por ser um peróxido iônico, ele vai formar uma base e o que? Peróxido de hidrogênio. Só que esse peróxido de hidrogênio, ele vai se decompor em água e meio de gás oxigênio, não é? Então, essa substância H2O2, ela vai, na verdade, resultar em água e meio de gás oxigênio. Então, como a gente vai ter uma molécula de água aqui no produto, a gente vai cancelar com essa uma molécula de água aqui, não é? E o que vai resultar? A gente vai continuar tendo aqui a base, né? E do peróxido de hidrogênio, o que vai resultar? O que vai sobrar? A molécula de água a gente cancelou com uma das duas que estavam ali, não é isso? Sim, e o que vai restar? Meio mol de gás oxigênio, tá bom? Então, só para identificar aqui, né, o que que aconteceu da primeira linha para a segunda. Bom, queridos, os superóxidos, por sua vez, eles são compostos binários, em que o oxigênio é o mais eletronegativo, só que aqui o oxigênio vai apresentar um NOx -meio, certinho? Esses superóxidos são compostos iônicos e vão apresentar o íon O2 -1, certinho? A gente tem aqui, ó, o superóxido de potássio. Professor, mas o NOx aqui vai ser meio? Exatamente. Olha aqui, KO2, não é? Sim. O potássio é família 1A. Então, aqui o NOx é +1. O somatório tem que dar 0. A gente não conhece o NOx do oxigênio, é X. Então, X vezes 2, 2x, ou seja, 1 mais 2x, que são as cargas, o total tem que dar 0. Então, quem que é o x, pessoal? O 1 passa para o outro lado negativo e o 2 passa dividindo. Então, o NOx do x aqui, né, no caso do oxigênio, é sim -meio. Beleza? Então, superóxido de potássio, superóxido de rubídio, superóxido de césio, todos eles compostos iônicos, né, que apresentam o íon O2 -1. Pessoal, né, aqui, né, com muito carinho, né, um lembrete aí, né, para que vocês não errem.
Muito cuidado para não confundir óxido com peróxido ou superóxido. Esses compostos possuem fórmulas muito semelhantes. Na dúvida, determine o NOx do oxigênio. Então, por exemplo, aqui, pessoal, a gente tem o óxido de potássio, aqui peróxido de potássio e aqui superóxido de potássio. Essa distinção é feita exatamente porque no primeiro caso, no óxido, o NOx do oxigênio é -2, no peróxido, o NOx dele é -1, e no superóxido, o NOx é -0,5. Beleza? Então, a gente encerra por aqui, né, as funções inorgânicas. Vamos agora avançar, né, no estudo das reações inorgânicas. Nossa, professor, que massa! Não, demais, né? Professor, e quais são essas reações inorgânicas? Ora, pessoal, são as reações que vão ocorrer entre, né, compostos inorgânicos. Vou aqui compartilhar os slides e então avançamos. Ainda temos quantos minutos, produção? Agora são 2h30, né? 2h33. Agora, 2h33, então a gente tem pelo menos mais uns 20 minutos, não é isso? Então vamos lá. Então, compartilhando aqui, professor, que massa! Reações inorgânicas, é demais. Quais são essas reações? Né? Vamos aqui falar com muito carinho delas. Reações de adição, decomposição, simples troca e dupla troca. Né? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Né? Os 4 tipos de reações, não é isso? Então, vamos lá. Primeirinha de todas elas aqui, galerinha, são as reações de adição. É muito fácil identificar quando é uma adição. O que é uma adição? Né? Matematicamente falando, é uma soma. E aqui na química a ideia vai ser mais ou menos a mesma, galera. A gente vai ter 2 ou mais substâncias formando uma única. Né? Como se todas as substâncias reagentes se unissem e formassem uma coisa só. Então, a gente tem um exemplo que é a substância A, mais a substância B, mais outra substância, só que o produto é uma única substância. Beleza? O que é uma síntese parcial, galera? A gente tem síntese parcial quando as substâncias são substâncias compostas. Então, a gente chama de síntese parcial quando pelo menos um dos reagentes é uma substância composta. Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos o quê? As 2 substâncias reagentes são compostas, então sim, uma síntese parcial. E uma síntese total é quando as substâncias reagentes são substâncias simples, são substâncias formadas apenas por um elemento químico. O gás oxigênio é formado apenas por oxigênio e o gás hidrogênio ele é formado apenas por átomos de hidrogênio. Certinho? Um outro, me desculpe. Agora, o que vem a ser uma reação de decomposição, galera? O que é uma decomposição? A gente vai pegar uma única coisa e essa única coisa, essa única substância, ela vai se dividir, ela vai se decompor em diferentes substâncias, 2 ou mais. Beleza? Então, nós vamos ter aqui um exemplo, pessoal, nessas 4 reações, são todas exemplos de decomposição. Uma substância se transformando em 2 ou mais, uma substância formando aqui outras 2. Uma substância formando, no caso, 3 outras substâncias. Uma substância formando aqui outras substâncias. Então, tratam-se de decomposição ou reação de análise. Beleza? Queridos, notem que nesses exemplos que estão aqui no quadro, a gente tem o símbolo de delta, e esse símbolo de delta indica aquecimento, certinho? Esse aquecimento aqui vai nos contar que são reações de pirólise ou calcinação. O que é uma pirólise, professor? São reações de decomposição que acontecem por meio de aquecimento. Beleza? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de calcinação. Falou calcinação é decomposição, professor? Absolutamente.
com a característica específica, né? Essa reação de decomposição ela vai acontecer por meio de um aquecimento. Olha só, galerinha, quando a gente, né, vai fazer bolo de qualquer bolo aí, né? Nesse caso aqui um bolo de chocolate. Por que que o bolo fica fofinho, né? Se a gente pegar esse pedaço aqui do bolo, a gente consegue observar alguns buraquinhos, né, professor? Tem uns buraquinhos aqui. E de onde é que vem esses buraquinhos, pessoal? Esses buraquinhos, eles vêm exatamente da decomposição do bicarbonato de sódio, né? Ele é utilizado como fermento e quando o bolo, né, a mistura de ingredientes ele vai para o forno, né, o bicarbonato ele libera gás carbônico. E esse gás carbônico, pessoal, ele tenta escapar da massa, né? Só que a massa, por ter ali uma viscosidade característica, impede com que esse gás carbônico saia e aquelas bolinhas ali, né? Né? E o gás fica aprisionado na massa do bolo e esse bolo vai ficar fofinho, né? Em decorrência deste espaço preenchido por CO2. Né? Muitas vezes eu sou um cara que gosta de fazer bolo, eu já esqueci algumas vezes de colocar o fermento, aí o bolo fica maçudo, né, professor? O bolo você vai mastigando ele sem aquela massa muito densa. Então, tá aí um exemplo clássico, né, da utilização de uma reação de decomposição na hora, né, de fazer um bolinho, fazer um pão, não é mesmo? É verdade. Vamos aqui então falar, queridos, de reações de simples troca ou deslocamento. Galera, eu quero que vocês entendam isso aqui ó, da seguinte maneira. Quando a gente tem... Como que a gente identifica essa reação visualmente? É quando a gente tem uma substância simples reagindo com uma substância composta. A gente forma uma nova substância composta e uma nova substância simples. Certinho? Olha aqui, ó, uma substância simples, uma composta, formando uma nova simples e outra composta. Né? O que a gente tem aqui, pessoal, escrito aqui embaixo, né? Que essa reação ela só ocorre se a espécie A... Quem que é a espécie A? É a substância pura, né? Essa reação só ocorre se a substância pura ela for mais reativa que X ou que Y. Certinho? Só se ela for mais reativa que X ou que Y. Vamos entender como é que se dá essa ideia de reatividade? Primeiro, eu quero que vocês vejam o seguinte. Nós vamos ter metais deslocando metais. O que seria essa ideia? Por que a gente fala deslocar? Porque vejam bem, pessoal. Quando a substância A reage com X e Y, nesse caso, a substância A entrou no lugar de Y. Não é verdade? A substância A entrou no lugar de Y, ou seja, Y foi deslocado, né? Então a gente diz que a substância deslocada, ela vai formar, né, o elemento químico deslocado, ele vai formar uma nova substância simples. Certinho? Agora como que se dá, né, se a reação vai acontecer ou não? Né, a gente tem aqui uma fila de reatividade. Vou voltar no slide anterior, né, porque aqui tem uma charada, um pulo do gato. A reação só ocorre se a substância pura, né, que é o A, for mais reativo que o X ou que o Y. Certinho? Da substância composta. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, é a tendência de perder elétron. Ela aumenta da direita para a esquerda. Então, esses elementos aqui, eles têm tendência de perder elétron com facilidade. Esses aqui, ó, mais da direita, não. Né? Eles reagem muito pouco. Eles são chamados o quê? Metais nobres, porque é pouco reativo. Né? E vocês já sabem aí, né, que os metais alcalinos e alcalino-terrosos, eles são muito reativos. Certinho? Então, olha só os exemplos que a gente tem aqui, né? Reação de metais com sais. Né? Uma substância simples, uma substância composta. Galera, por que essa reação acontece? Né? Se eu te perguntar, sem mostrar aqui a reação já pronta. Galera, por um acaso, o cobre vai reagir com a GNO3? Né? O que você tem que verificar? Nós temos o cobre, que é um metal, e a prata, que também é um metal.
Notem que metais vão deslocar metais. Agora, professor, o cobre, ele desloca a prata? Aí a gente tem que ver se o cobre é mais reativo. Se o cobre for mais reativo, ele desloca a prata. Então, quando a gente vem aqui nessa fila de reatividade, o cobre está aqui. A prata, cadê a prata? Ah, a prata está aqui, ó. Então, pessoal, quem que é mais reativo? Aumenta a reatividade para a esquerda, não é? Então, o cobre, ele sim, ele é mais reativo que a prata. Se ele é mais reativo, o cobre vai deslocar a prata. Então, o cobre vai formar um composto com NO3, né, que é o nitrato de cobre, e a prata sai aqui como uma substância simples, né? Então, a reação ocorre porque o cobre é mais reativo que a prata. Agora, olha esse último exemplo dessa página. A platina, ela vai reagir com o AgNO3? A gente já está vendo que não. Agora, por que isso não ocorre, né? Então, entre a platina e a prata, vamos ver quem está aqui primeiro na fila de eletronegatividade. A platina está aqui, ó. A prata está aqui, não é? Por que a platina não reage não vai deslocar a prata? Porque a platina é menos reativa do que a prata, né? A platina, ela é menos reativa do que a prata. Então a reação não ocorre exatamente por esse motivo. Beleza? Então aqui, ó, reações de simples troca ou deslocamento, né? Metais com sais, não é isso? Agora, olha aqui, pessoal, metais com ácido. A gente tem aqui, nesse caso, o zinco, né, reagindo com HCl. Galera, o zinco, ele vai deslocar quem? Se ele for deslocar, ele vai deslocar o hidrogênio, né, porque vai ser a estrutura na molécula que vai ter a parte positiva. A gente falou anteriormente que são metais reagindo com metais. Só que os metais também podem deslocar o gás hidrogênio. Se vocês prestarem atenção nessa fila de reatividade, olha quem que aparece aqui no meio dos metais. Exatamente o hidrogênio, não é? Então, a gente tem nessa reação o que, galera? A gente tem nessa reação aqui, ó, o zinco reagindo com o HCl. A reação vai ocorrer? Vai. Por quê, professor? Porque o zinco, ele é mais reativo. Olha o zinco aqui, ó. O zinco, ele é mais reativo do que o hidrogênio. Quem está mais à esquerda, ó, aumenta a reatividade aqui, ó, para a esquerda. Quem está mais à esquerda é mais reativo. Então, sim, né, o zinco vai reagir e vai deslocar o gás hidrogênio. Ah, professor, entendi. Então, só vai ter reação, né, se aquela substância pura, se o metal for mais reativo do que o outro. Neste caso, não é um metal, mas é o hidrogênio, e agora a gente já sabe que os metais podem deslocar o hidrogênio. Não é isso? Se vocês perceberem, pessoal, a reação entre a prata e o HCl não ocorre. Agora, por que ela não vai ocorrer, pessoal? Né? Porque a prata, ela é menos reativa do que o HCl. Olha a prata, desculpa, do que o hidrogênio. Olha a prata aqui, pessoal. Olha o hidrogênio aqui, não é? Então, a prata, ela é menos reativa do que o hidrogênio, então não ocorre reação. Tá bom? Então, pessoal, a gente tem aqui, né, uma exceção, né, da reação de simples troca ou deslocamento. O que acontece? Né? Os metais nobres, eles reagem muito pouco. Então, existe só um tipo de mistura aqui, ó, que vai reagir com metais nobres. É a mistura de ácido sulfúrico concentrado com HNO3, né? Então, essa solução aqui, galera, ela vai sim reagir, ó, com quem? Com a prata, por exemplo, não é isso? E também aqui com o cobre. Beleza? Por que eu estou mostrando a exceção? Porque, igual está escrito aqui, ó, elas não podem ser previstas na fila de reatividade, certo? Porque a prata, por exemplo, ela é menos reativa do que quem? Do que o hidrogênio. Não é isso? É, olha lá, ó. A prata é menos reativa que o hidrogênio
E o cobre, pessoal, também é menos reativo do que o hidrogênio. Eu vou voltar aqui. O cobre também é menos... Olha o cobre, mais à direita, o hidrogênio mais à esquerda é mais reativo, né? Então, se perguntariam a questão, o cobre nunca irá deslocar o hidrogênio, isso é falso, né? Em mistura de cobre com ácido nítrico concentrado, sim, vai haver essa reação de deslocamento. Beleza? Bom, e aqui uma outra exceção, né? O ouro e a platina também podem deslocar o gás hidrogênio, né, com essa mistura chamada de água régia. É a proporção de 1:3 entre HCl e HNO3. Então, se vocês observarem, né, existe sim essa reação entre a platina e o ouro, né, com uma mistura de ácidos. Agora aqui, pessoal, né, a reação, né, ainda de simples troca, só que de metais com água. Quem é que vai reagir com água, pessoal? São os mais reativos, né? O grupo 1, os metais alcalinos, né? E cálcio, estronço, bário e rádio, né? Professor, então quer dizer que é o grupo 1 e o grupo 2, só que sem o magnésio e o berílio? Exatamente, não é isso? Então, essa reação com água, pessoal, ela libera muito calor, né? Então, eventualmente, a gente pode ver as reações aí, ó, na internet, a reação do sódio metálico com a água. Nessa reação, pessoal, vocês podem até ver o vídeo aí depois, começa a haver uma pequena explosão. A gente consegue ouvir estalos, né, e algumas explosões assim, né, lá no meio que está havendo a reação. Por quê? Porque o produto da reação é gás hidrogênio. E o calor liberado da própria reação, galera, vai fazer com que esse gás hidrogênio entre em combustão, né? Então, os barulhos que a gente ouve ali, né, são os barulhos relacionados à combustão do gás hidrogênio que ocorre aí no meio. Beleza? Então, de maneira geral, galera, olha, os metais, né, eles vão reagir com água, formando uma base, gás hidrogênio e calor. Olha só, o cálcio reage com água, formando hidróxido de cálcio e gás hidrogênio. Beleza? Professor, tô vendo aqui, ó, o metal cálcio está deslocando o gás hidrogênio. Sim, exatamente, né? Também previsível, né? Fácil de prever aqui pela fila de reatividade. Olha o cálcio é mais reativo do que o hidrogênio, então vai deslocar, né, professor? Sim, absolutamente. Outros metais, pessoal, eles também podem reagir com água. Só que eles só vão reagir se essa reação tiver o quê? Um aquecimento. Então, note que o magnésio, né, ele também reage com água, mas sob a condição de aquecimento, produzindo o quê? Um óxido e deslocando o gás hidrogênio. Certinho? Então, o produto da reação é gás hidrogênio e um óxido do metal, né, que está reagindo. Então, o zinco vai reagir com água sob aquecimento, formando um óxido e gás hidrogênio. O ferro reage com água sob aquecimento, formando um óxido e gás hidrogênio. Não é isso? É demais da conta. Galerinha, a gente para por aqui, né? Tô vendo que a gente já chegou no nosso limite da aula, não é verdade? E a gente continua a partir desse ponto aqui na aula que vem, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos e qualquer coisa, contem comigo, eu tô na área, beleza? Valeu, coordenação, obrigado pelo suporte, até semana que vem. Um abraço, queridos, tamo junto.